boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez na sede da RCC com o nosso webcurso. E hoje eu escolhi um tema que sempre dá problema, sempre é motivo de dúvidas por parte de licitantes, por parte de contratados, por parte de todos aqueles que contratam com a administração pública de maneira geral. É a questão das impugnações das licitações, é a questão das representações nos tribunais de contas. Então, veja só, o edital de licitação, dentro da teoria do direito administrativo, ele é considerado, a natureza jurídica dele, melhor dizendo, é de ato administrativo unilateral. E como ato administrativo unilateral, ele carrega consigo todos os seus atributos, dentre os quais o atributo da presunção de legitimidade ou veracidade do ato administrativo. Em outras palavras, todos os atos administrativos, até que se diga contrário, são presumidos como legais, E isso decorre do quê? Isso decorre do princípio da legalidade, Segundo o princípio da legalidade restrita, o administrador público só pode fazer o que está na lei. Portanto, se o administrador público só pode fazer o que está na lei, presume-se que tudo o que ele faça em observância da legislação. Portanto, todos os atos administrativos, não importa qual, inclusive o próprio edital de licitação, presume-se a sua legalidade. Só que essa presunção, gente, é uma presunção iuris tantum, ou seja, é uma presunção relativa, ela admite prova em contrário. E qual a maneira de se retirar a presunção de legalidade desse ato? A maneira adequada é fazer uma impugnação perante a administração pública. Então vejam só, em razão da teoria geral do ato administrativo, isso já seria suficiente para nós chegarmos à conclusão que todo e qualquer ato administrativo, quando ilegal, deve ser questionado mediante uma impugnação. Agora vejam o seguinte, o legislador, em se tratando de licitação, ele foi bastante cuidadoso, porque ele previu expressamente a possibilidade da impugnação lá no artigo 41 da Lei de Licitações. Se vocês olharem o artigo 41, se vocês interpretarem o artigo 41, vocês vão verificar o seguinte, que tanto o licitante como o cidadão, e quem é o cidadão? Cidadão, qualquer pessoa do povo no exercício dos seus direitos políticos, Ou seja, minimamente, ele pode votar e ser votado. Mas de qualquer maneira, lá no artigo 41 está expresso que tanto o licitante como o cidadão podem impugnar o edital. Podem impugnar o edital com prazos diferenciados. O licitante pode impugnar o edital em até 2 dias úteis antes da licitação. E o cidadão? O cidadão pode impugnar o edital em até 5 dias úteis antes da licitação. Tomem cuidado com a contagem deste prazo. Você, licitante, que pretende impugnar a sua licitação, lembre-se do seguinte: o dia da licitação você nunca conta, sob hipótese alguma. Conte o prazo de trás para frente. Vamos supor, por exemplo, que a sua licitação seja numa quinta-feira. Não importa qual quinta-feira, é uma quinta-feira. Então, vamos contar o prazo e vamos verificar até quando você vai poder impugnar esse edital. Quinta-feira é o dia da licitação, nunca será contado. Vamos contar o prazo de trás para frente. Quarta-feira é o segundo dia útil. Terça-feira é o primeiro dia útil. Até quando você poderá impugnar o seu edital? Até segunda-feira, no horário de expediente do órgão. Então, repetindo, suponhamos que a licitação seja numa quinta-feira. Quinta-feira, que é o dia da licitação, nunca será contado. Vamos contar o prazo de trás para frente. Quarta-feira, segundo dia útil.
terça-feira, primeiro dia útil. Até quando você pode impugnar? Até segunda-feira, no horário de expediente do órgão. E peço, por gentileza, que vocês tomem cuidado com essa minha última fala. Até o final do expediente do órgão. O correto é este. O correto é isto, melhor dizendo. Só que, eventualmente, alguns órgãos públicos, diga-se de passagem de maneira também ilegal, acabam determinando que você deve fazer o recolhimento de determinado preço no banco. E daí vincula tudo isso ao horário bancário. Se você chegar no final do expediente e não recolher o preço, não vai conseguir fazer a impugnação. E daí é outro transtorno. Então, o que eu recomendo? Quando vocês quiserem fazer uma impugnação, deem uma olhada se existe alguma disposição mais específica no edital. É a melhor maneira de você não ter uma surpresa desagradável posteriormente. Outra coisa, prazo para a resposta da impugnação. O artigo 41 só estabelece prazo para a resposta de impugnação formulada pelo cidadão. E daí o prazo é de 3 dias úteis. O artigo 41 não estabelece um prazo específico de resposta ao licitante. Claro que o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade determina que essa resposta deva ocorrer antes do procedimento ter o seu regular início. Uma outra coisa que é muito importante, gente, impugnação, vocês sabem, ela pode ser feita, ela pode ser elaborada por vocês, licitantes, né? Ela não precisa da assinatura de um advogado. Ainda que ela não precise da assinatura de um advogado, a impugnação ela é uma peça jurídica e como tal ela deve ser tratada. A impugnação não é uma cartinha que você manda para o órgão público pedindo a anulação do edital, a supressão do item 3.2, 3.5, não. Impugnação não é cartinha. Impugnação, ela é uma peça jurídica que pode ser feita por vocês, mas como peça jurídica que ela deve ser tratada tal como. Então, como fazer uma impugnação? Bom, primeiro vocês vão se dirigir à autoridade determinada no edital, que pode ser um secretário, pode ser o presidente da economia mista, o pregoeiro, presidente da comissão, o prefeito. A autoridade vai estar determinada no edital. Logo em seguida, vocês se apresentam. Vocês são quem? A empresa X, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na sede XYZ, que vem o quê? Impugnar a licitação. E daí você vai contar uma história que você é licitante, que você deseja participar da licitação, contudo o item 3.7 do edital é ilegal. A hora que você diz que o item 3.7 do edital é ilegal, você deve apontar na lei de licitações onde está esta ilegalidade. Logo em seguida, você deve colocar uma doutrina. O que é uma doutrina? Uma doutrina é aquilo que um jurista famoso falou sobre determinado caso. Deve colocar uma jurisprudência, porque é isso que enriquece a sua peça e é isso que vai ajudar você a convencer a administração pública sobre a ilegalidade do edital. E ao final você pede o quê? Você quer a anulação da licitação? Você quer a supressão de um item? É isso que é impugnação. É desta maneira, ainda que falada em apertada síntese, mas é desta maneira que você deve formular a sua impugnação. Agora, infelizmente, e isso é uma grande verdade, não são todos os órgãos públicos que julgam a impugnação com a lisura que deveriam julgar. Muitas vezes o licitante tem pleno direito da coisa. O edital é monstruosamente ilegal e ao final a administração pública diz que não, que o edital é legal e você vê lá no Diário Oficial o seguinte: recebo a impugnação por tempestiva que é, mas no mérito nego-lhe provimento. O que aconteceu com o seu direito? Seu direito caiu por terra. A sua impugnação não foi provida. Por conta disso,
muitos licitantes estão deixando de fazer impugnação e estão preferindo se socorrer dos tribunais de contas, mediante uma representação nos termos do artigo 113 da Lei de Licitações. É possível fazer a representação em razão de uma ilegalidade? Não tenha dúvida, não é? Qual a maneira de formular a representação? Igualzinho à impugnação. O que muda? O nome, né? Mas o que eu gostaria de deixar claro? Se impugnação não é cartinha, representação menos ainda. Né? Uma representação do Tribunal de Contas, que também pode ser assinada por vocês, não precisa da assinatura de um advogado, ela deve ser uma representação robusta. E o que é uma representação robusta? Ora, uma representação robusta é uma representação com sustentáculo jurídico, fundamentada na lei, fundamentada na doutrina, fundamentada na jurisprudência, inclusive na jurisprudência dos nossos tribunais de contas, né? Qual a diferença? Ao invés de você protocolar na administração, você vai protocolar a representação no Tribunal de Contas. Talvez a grande dificuldade de se fazer uma representação é para qual Tribunal de Contas eu devo dirigir a minha representação. Bom, vai depender de onde você estiver licitando. Se você estiver licitando em órgãos da administração pública federal, a representação deve ser feita no Tribunal de Contas da União Federal. E cada região, né, tem a sua SESEX, que seria o quê? Uma sucursal do Tribunal de Contas da União. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, o Tribunal de Contas da União, a SESEX, o Tribunal de Contas da União, fica lá na Avenida Paulista. Se você estiver licitando num órgão público estadual, a tua representação deverá ser dirigida ao Tribunal de Contas daquele estado que você está licitando. Se você estiver licitando em um órgão público da administração pública estadual do estado de Sergipe, o Tribunal de Contas será qual? O Tribunal de Contas do estado de Sergipe. Se você estiver licitando num órgão público municipal, qual Tribunal de Contas? Também será o Tribunal de Contas daquele estado em que está localizado o município que você está licitando. Portanto, dirigida ao Tribunal de Contas Estadual também, salvo para aqueles municípios, como é o caso do município de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas específico. Talvez a grande dificuldade seja esta, né? De ver para qual Tribunal de Contas você vai endereçar a coisa. Mas, senhores licitantes, vocês que estão cansados de fazer impugnação em órgãos públicos e estão vendo que a impugnação não está dando o resultado devido. Tribunal de Contas é uma excelente pedida, é uma grande saída. Agora, repito, não adianta fazer impugnação, não adianta fazer representação, como se você escrevesse cartinha para órgão público. Impugnação, representação não é cartinha. Impugnação, representação são peças jurídicas. E ainda que possam ser elaboradas por vocês, ainda que não precisem da assinatura de um advogado, elas devem ser tratadas como peças jurídicas que são. Muito bem, gente, era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Até a próxima semana e não esqueçam do nosso curso mensal de licitação, aonde nós vamos abordar o procedimento licitatório desde os aspectos conceituais até chegar aos pontos mais polêmicos. Até mais!